Google Analytics para e-commerce. Bom, um aulão que vai resumir de uma maneira geral as principais funcionalidades que a gente trabalha dentro do Google Analytics, né? Então, eu preparei um material bem bacaninha para você, né? Esse pedaço de Excel que está aqui, né, que eu salvei como imagem, é muito útil porque vai guiar, digamos, o que a gente vai fazer dentro lá da ferramenta. E aí você pode bater um print, você pode bater uma foto para você seguir esse passo a passo de verificação, de análise no Google Analytics, sempre que você for fazer o acompanhamento aí das suas campanhas, né? Então, antes da gente abrir lá o Google Analytics, de fato, a gente ir mexendo na prática, deixa eu trazer aqui alguns conceitos aqui muito importantes, tá? Vamos lá, vou começar embaixo aqui nesses textos e depois a gente vem trabalhando aqui essa planilha lá na prática, beleza? Vamos lá, por que saber utilizar o Google Analytics, né? Eu até abreviei aqui para GA, tá? Com as mudanças do iOS 14, né, e agora vindo as mudanças do iOS 15, cada vez mais o Facebook está tendo dificuldade de rastreabilidade dos eventos. Então, para você que anuncia, por exemplo, lá no Facebook, né, no Google nem tanto, porque ainda há rastreabilidade confiável lá. Mas para você que anuncia muito lá no Facebook, né, e eu aconselho que você vá trabalhando as duas ferramentas ali, né, os dois canais em paralelo, você deve ter percebido que não está marcando direito as compras, não marca direito início de finalização de compra, não marca direito quantas adições no carrinho teve, não marca direito quantas pessoas entraram de fato no teu site, né? Quais que são os direcionamentos dessas pessoas, qual que é o estado, qual que é a idade, né? Se é masculino, se é feminino. Você vai ver que se perdeu muito essas informações. Então, quando a gente for analisar, né, as métricas de um e-commerce, vale a pena a gente trabalhar ali em paralelo tanto o gerenciador de anúncios quanto o Google Analytics. É isso que a gente vai aprender aqui na prática. Então, o grande objetivo desse aulão é fazer com que você entenda qual é o tráfego que está chegando para dentro do teu site, você saiba fazer as análises corretas e tome as decisões em cima de dados. Por quê? Quando você roda uma campanha, por mais que você não tenha venda, você gerou dados. E dados, né, eles são fundamentais para você redirecionar esse orçamento que você fez na tua campanha para onde você tem maior probabilidade de acertar. E identificar esses dados vai fazer com que você tome as melhores decisões. Então, o Google Analytics antigamente não era muito falado, né? E hoje em dia, né, a demanda por ele está cada vez maior justamente por isso. Porque ele está entrando como uma ferramenta fundamental para a análise das métricas que vem das campanhas, principalmente lá do Facebook. Quando eu falo Facebook, né, o Facebook e Instagram. Bom, existem dois tipos de Google Analytics, né? O universal e o GA4, né? Esse universal corresponde a 90% dos e-commerces hoje, que é inclusive, né, o que a gente vai focar aqui para destrinchar aqui a nossa aula. Mas existem já, né, algumas versões novas que estão no GA4, né? Muito provável que o teu vai estar no universal, mas se o teu também tiver, né, nessa versão nova, fique tranquilo porque só muda um pouco a interface, mas as métricas, as análises são, digamos ali, muito parecidas, se não iguais. Até para você ver a diferença na cara deles, ó. Essa é uma versão, né, do Google Analytics Universal, que é a mais difundida, tá vendo? Ele tem ele tem dessa maneira aqui esses atalhos, né? Tempo real, público-alvo, aquisição, comportamento, conversões. E essa é a cara do Google Analytics novo, né? O GA4. Então, a mesma coisa, aquisição, engajamento, monetização. Então, aqui entra, né, com outros termos. Mas você vai ver que o dashboard é muito parecido, as funcionalidades são muito parecidas, né? Tudo que você consegue fazer com um, você vai conseguir fazer com o outro, beleza? Então, eu trouxe aqui para a gente trabalhar, né, alguns exemplos, né? Que isso aqui é um e-commerce de utilidade doméstica, esse aqui é um e-commerce de papelaria, esse e-commerce é de moda masculina. Então, para você ver que qualquer nicho, qualquer negócio que você tenha na internet, né, o Google Analytics é para você, tá? Ele monitora tudo que acontece dentro do teu site e o melhor, ele é gratuito, né? Então, vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Vamos lá, os passo a passo para você chegar, por exemplo, nessa configuração que, por exemplo, eu trabalho hoje em dia, né? A primeira coisa é você criar o Google Analytics, né? Então, como que você vai criar o Google Analytics? Você vai aqui, né, na própria ferramenta do Google, né, e você vai digitar como criar o Google Analytics. E aí eu já te abrevio que você vai precisar de um Gmail, tá? Então você pega o teu Gmail, você vai entrar aqui, por exemplo, ó,
primeiros passos no Google Analytics, criar uma conta no Google Analytics, você vai criar a tua conta extremamente simples, é como se você fosse criar um e-mail, né? É bem tranquilo, tá? Você vai criar o teu Google Analytics aqui. O segundo passo é você vincular o Google Analytics na sua plataforma, tá? Então o que você vai fazer? Lá na tua plataforma, lá na lojinha, digamos, existe um plugin do Google Analytics, né? E aí quando você cria esse Google Analytics, ele vai gerar tipo um ID, né? Como se fosse um código do Pixel, né? Fazendo um paralelo lá com o Google, é como se fosse a tag do Google, é uma numeração específica. Então, criou o Google Analytics, ele gera uma numeração específica. Essa numeração específica você vai jogar, né, dentro de um plugin que já tem dentro da tua plataforma, tá? Então, se você tiver dúvida também, só jogar no Google como instalar Google Analytics plataforma tal. Quer ver, ó? Como instalar Google Analytics Tray. Aí já vem aqui, ó. Google Analytics Tray. Atendimento, tá. Como instalar Google Analytics no OpenShop. É bem tranquilo, tá? Hoje em dia todas as plataformas já tem, né, blog falando sobre isso, porque é um assunto muito comum, tá? Não é novidade para ninguém. Beleza, mas como que você pega esse ID? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você criou o Google Analytics, isso aqui vai estar zerado, né? Você vai vir aqui, ó, em administrador. Você vai apertar aqui, ó, informações de acompanhamento, código de acompanhamento. Tá vendo esse ID de acompanhamento aqui, ó? É isso aqui que você vai colocar no teu plugin da tua plataforma. Quando você faz isso, você confirma que esse Google Analytics pertence a você e é para você instalar nessa plataforma, né? Porque não adianta você pegar um código de qualquer site e querer colocar na sua plataforma, né? Você vai ter que provar que aquele código é teu. Como é que você prova? Você instala ele dentro do teu site. Mas esses plugins, eles já colocam isso automático, né? Se você manja um pouco mais de programação, aí você pode instalar manualmente esses códigos. Mas eu aconselho que você faça aqui pelo ID. E o terceiro passo, né? E aí é voltado mais para quem tem e-commerce, você precisa configurar o comércio eletrônico. O que é o comércio eletrônico? Ó? Tá vendo aqui, ó, conversões, comércio eletrônico, visão geral, por exemplo? Ó. Quando você vem aqui e você não instalou, você não ativou o comércio eletrônico, isso aqui vai estar zerado, tá? Você não vai ter, por exemplo, possibilidade de mexer em nada, vai vir zerado aqui, porque ele não vem de default instalado o comércio eletrônico do Google Analytics. Por quê? O Google Analytics é uma ferramenta que serve para qualquer site. Serve para landing page, serve para site institucional, que se você for fazer, serve para tudo. Ele monitora tudo que acontece dentro do teu site. Agora, nem todo mundo instala o Google Analytics para o comércio eletrônico, que é para e-commerce. Então, por isso, quem tem e-commerce tem que habilitar isso manual. Tá? Existe um passo a passo, aqui também é administrador, e ele fica aqui, ó, configurações do comércio eletrônico. E aí, geralmente, isso aqui fica desativado, você vai ativar. Eu recomendo seriamente, inclusive é o que eu faço aqui, que você peça um programador para poder fazer isso. Por quê? A instalação da tag do comércio eletrônico do Google Analytics é algo muito técnico, é extremamente técnico, tá? Você vai trabalhar lá com códigos, não é fácil, não é um plugin, é complexo, tanto que eu não faço, tá? Tanto que toda vez que eu preciso, né, instalar, habilitar o comércio eletrônico, chegou um e-commerce novo aqui para eu fazer a gestão, eu já tenho uma freelance, que é uma programadora que eu, né, indico o cliente para procurar ela e ela já faz essa configuração para mim. Se porventura você não conhece nenhum programador, não tem um amigo que pode fazer, você vai lá no Orkana ou no 99 Freela e você pede um freelance, um programador freelance, para ele instalar para você a tag do comércio eletrônico lá dentro do Google Analytics, tá? Porque é técnico. Pra você ter uma ideia, existem alguns tutoriais, inclusive no YouTube, que ensina a fazer também, ó. Só que é um caminho técnico, né? A chance de você não ter conhecimento e fazer um pouco errado, cara, é muito grande. Então, por exemplo, ó, configurar tag do comércio eletrônico Google Analytics.
Por exemplo, ó, vamos abrir esse vídeo aqui do Métrica Boys. Fala, galera da Métrica Boys, beleza? Olha como é que ele é, ó. Luciano aqui na área. Vai ter que instalar códigos, ó. Configuração. É mesmo passo a passo. Configuração, comércio eletrônico, você vai ativar. E essas informações. Só que aí depois, ó. Primeiro, o Transaction ID. São várias variáveis que você vai ter que instalar, tá vendo? E o Transaction disparado aí você pode fazer isso lá pelo Tag Manager. Se você já tem um conhecimentozinho de programação, assiste esse vídeo, tenta configurar para você mesmo. Se não, contrata um freela aí que o cara vai deixar tudo redondinho lá para você, beleza? Bom, vamos lá. Depois já configurado, você já vai ter, né, o acesso ao Google Analytics, já vai ter o comércio eletrônico lá. Ele não pega dados antigos, digamos, lá do teu e-commerce, né? Ele não vai ler o que aconteceu 30 dias atrás, 60 dias atrás, 90 dias atrás. Ele começa a ler a partir do momento que você instala ele. Então, instalou ele hoje, né, passa ali algumas horas e já vai começando a fazer a leitura. Então, você só vai ter dados a partir do momento que você instalou para frente. O que aconteceu para trás, né? Você não monitorou, você perdeu, tá? Agora, vamos entrar aqui de fato, né, na ferramenta e saber as análises que a gente vai fazer. Qual que é o objetivo desse aulão, tá? É importante isso. Não é te tornar um expert em Google Analytics, não é te tornar, né, uma pessoa que vai prestar serviço só de Google Analytics. Não é o objetivo isso, né? O objetivo é fazer com que você consiga fazer as análises que eu faço, por exemplo, né? Toda vez que eu pego um e-commerce, eu instalo o Google Analytics, eu vejo tudo que já aconteceu, eu pego as campanhas e vou fazendo esse paralelo aqui, né, de monitoramento de resultado, eu direciono o orçamento para onde está dando mais resultado, eu tenho alguns insights para fazer sobre estressar a frequência ou não. Tudo isso a gente vai aprender a fazer aqui hoje, mas não é o objetivo te tornar um expert no Google Analytics, até porque você vai ver que ele tem muita função que você não precisa mexer. Então, o que você não precisa mexer, eu não vou te ensinar, porque eu não quero encher tua cabeça de informação que não vai ser útil para você. Então, eu vou ensinar exatamente aquilo que você precisa fazer. Então, muita atenção, né, porque realmente é um conteúdo que é selecionado e foi muito pensado para poder te trazer, tá? O que você tem que ter em mente, tá? Quando você abrir o Google Analytics, não adianta você abrir o Google Analytics sem saber o que você quer fazer, ver só dados, que você vai ver que é número pra caramba, né? Se você não souber o que você vai analisar, se você não souber o que você vai pedir para a ferramenta, você vai entrar e vai ficar perdido, tá? Porque era o que acontecia comigo lá no começo, né? Quando eu comecei a fazer gestão de tráfego, quando eu comecei a olhar o Analytics pela primeira vez, eu falava, cara, tem um monte de informação, um monte de número aqui, e cara, o que eu faço com isso daqui? Então, quando você já sabe o que você vai olhar dentro da ferramenta, fica muito mais claro para você enxergar os indicadores que você quer de fato, tá? Vamos lá, vamos dividir o Google Analytics aqui na ferramenta, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu vir aqui, por exemplo, a página inicial, para ficar todos na mesma página. E aqui você nota que existem esses menus aqui. Esses menus são extremamente importantes para você começar um entendimento no Google Analytics. Por quê? Tudo que você precisa no Google Analytics, ele está dividido entre camadas, né? E funciona assim. Público-alvo, ele te dá as informações de quem são as pessoas. Ele responde essa pergunta para você. Público-alvo, quem são as pessoas? A aba aqui de aquisição, ela responde a seguinte pergunta. Como essas pessoas chegaram? Como essas pessoas vieram? Ele vai te informar isso, essas informações que estão dentro ali da aba aquisição. Como essas pessoas chegaram. Comportamento, ele vai te dar todas as informações do que as pessoas fizeram. Então, as pessoas chegaram no teu site, mas o que elas fizeram? Quais páginas elas mexeram, né? Qual o caminho que ela percorreu? Quais são os sites, as páginas do teu site são mais usadas? Então, vai falar o que elas fazem dentro do teu site. E por último, conversões, ela vai falar o que as pessoas converteram, que no caso do comércio eletrônico é o que as pessoas compraram. Então grava muito isso, ó. Público-alvo, de onde as pessoas, né, quem são essas pessoas, né, qual que é a sua persona. Aqui vai falar sexo, idade, estado, vai falar informações demográficas como um todo. Então quem são essas pessoas? Aquisição, de onde essas pessoas chegaram, de onde que elas vieram. Comportamento, o que fizeram dentro do meu site. Conversões, o que compraram dentro do meu site. Porque quando você for entrar aqui, ó, você vai ver um montão de coisa, tá vendo?
E aí você tem que saber esses menus, né, dividir eles na tua cabeça para você saber exatamente o que você vai ver em cada um deles. E aqui nessa tabelinha eu já trouxe um resumo do que você vai mensurar e inclusive coloquei escrito aqui, ó, público-alvo, quem são, aquisição, como vieram, comportamento, o que fizeram, conversões, o que converteram, o que compraram. Beleza? Até aí, estamos ok? Vamos na prática então. Vamos olhar aqui, ó, seção por seção, né? A gente vai fazer de uma maneira bem didática. É lógico, depois que você já tiver uma familiaridade com a ferramenta, você já vai entrar e já vai ver tudo de uma vez. Mas hoje, né, vamos entrar um por um aqui, seção por seção, e a gente vai analisando aqui o que a gente consegue tirar de dados, beleza? Vamos lá. Página inicial. O que a gente vai ver? Usuários ativos e o resumo. Então vamos aqui, ó, página inicial. O que a gente costuma observar aqui, ó? Os usuários ativos, o que é isso? São pessoas que estão dentro do teu site agora, em momento real. Tanto que, quando você vem aqui em tempo real, ele te dá os dados, inclusive, de quem são as pessoas que estão aqui dentro, ó, né? A gente não entra muito nesse tempo real, mas é só para você ter uma ideia. Por exemplo, ó, existem 7 pessoas dentro do site agora, acabou de entrar mais uma pessoa, e aqui ele fala, ó, existe uma pessoa no carrinho, a outra aqui nesse produto, nesse produto, nesse produto, nesse produto, né? Inclusive, por exemplo, ele te fala aqui, ó, se é do celular ou é do computador, te dá aqui as principais localizações, enfim. Então, essa página inicial você consegue ver ali quem são as pessoas que estão ativas dentro do teu site nesse momento. Acabou de entrar mais um aqui. E aí você passa o mouse aqui, ó, você vê os picos que tiveram, tá vendo? Essa é a primeira análise que a gente faz aqui do página inicial. A segunda análise que eu gosto de fazer aqui são os insights, tá? Ele fica aqui, ó, e passa até meio um pouco despercebido, né? Porque ele fica aqui bem no cantinho, mas ele é bem útil. Porque vira e mexe, existe alguns insights aqui bem bacana. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho, ótimo trabalho. Você acabou de atingir um novo recorde de receita mensal. Aí você vem aqui, ó, mais insight. E aí você vê, ó, recorde de receita mensal, recorde de usuários mensais, desempenho do website. Ó, sua taxa de comércio eletrônico diminuiu em algumas páginas de destino. Então, por exemplo, posso clicar aqui, ó, e ele me fala, ó, algumas de suas principais páginas de destino tiveram inferior taxa de conversão do comércio eletrônico em comparação com o último mês. Às vezes ele mescla uma palavra português com inglês aqui. E ele fala quais são as páginas que eu tive uma queda, né, da taxa de conversão aqui em percentual, inclusive. Esse insight foi útil? Foi. Aí você pode olhar aqui, ó, menos usuários voltaram ao seu site em agosto, ó. Percentual de usuários recorrentes, ó, tive muito mais em julho do que em agosto. Então ele te dá alguns insights, ele te dá uma resumida, digamos, né, de algumas métricas principais. Mas ele fala aqui que a receita subiu consideravelmente, tá? Beleza, página inicial é isso que eu analiso, ó. Usuários ativos e os insights aqui, né, dentro do resumo. O que você pode fazer aqui também? Você pode passar aqui, ó, e você vai observar que existe um dashboard, né? Aqui, ó, tem a origem do tráfego. Tudo isso que está aqui existe nessas seções aqui, tá, pessoal? O que acontece aqui, ele te dá meio que uma resumida. Ele cria um dashboard para você aqui. Inclusive, esse dashboard é personalizado. Você pode, inclusive, alterar as informações que você quer ver. Mas esse aqui é o padrão e é o padrão já bem bacaninha. Então, aqui ele fala, ó, a origem do tráfego, né? Como é que você atraiu usuários, ó, por origem mídia. Você vai passando aqui, ó, tem a quantidade, sessões por país nos últimos 7 dias. Aí você pode colocar num período maior. Os horários do dia que as pessoas mais visitam a tua loja. Então, por exemplo, você vê que, independente do dia, tá vendo? Eu tenho uma preponderância aqui, ó, à noite, aqui na hora do almoço também, ó, que é geralmente onde as pessoas de fato estão mais conectadas, né? Resultados dos últimos 7 dias, posso mudar aqui, posso botar para comparação. As páginas que os usuários visitam, né? Então já tem aqui, né, um top, digamos, aqui de página. Eu posso mudar aqui, ó, para os últimos 90 dias, né? Últimos 90, posso observar. Usuários ativos dentro do site. Os usuários por dispositivo, então a gente vê aqui, ó, 60%, 65% é mobile. Ele tem um percentual alto para computador, a gente vai observar aqui nas métricas também. Retenção dos usuários,
Então, ou seja, ele te dá um dashboard aqui, mas não é aqui que a gente vai fazer a nossa análise mais profunda, uma análise um pouco mais técnica. Tá? Vamos lá. Avançando, digamos, a fatia aqui que a gente tem nas colunas ali dentro do Google Analytics, a gente chega no público-alvo. O que a gente vai ver no público-alvo? Vamos por parte, visão geral. Aqui a gente vai ver um resumo, cidade, navegador e sistema operacional. Então você vem aqui, ó, público-alvo, visão geral, tá vendo? Visão geral. O que a gente vai ver aqui? Ó? Um resumo. O que é esse resumo? A gente vê a quantidade de sessões. Eu vou botar um período maior aqui, ó. Vou botar do 1º de agosto ao dia de hoje, 25 de setembro, para a gente pegar dados um pouco maiores, né? Então, por exemplo, veja a quantidade de sessões, os usuários, visualizações de página, né? Taxa de rejeição. Lembrando, taxa de rejeição não significa a pessoa entrar no teu site e sair, tá? Muitas pessoas têm essa confusão. Taxa de rejeição significa todas as pessoas que visitaram apenas uma página dentro do teu e-commerce. Então, por exemplo, você jogou a pessoa para dentro de uma categoria. A pessoa pode ter ficado lá 20 minutos no teu site, mas ela não clicou em nada, ela não foi para nenhuma outra URL, ela conta como uma rejeição, tá? Taxa de rejeição não significa quanto tempo a pessoa está passando dentro do teu site, é importante isso. Tá? Então, não te grila muito em relação a isso. Você vê aqui, ó, por exemplo, ó, quantos novos visitantes tiveram, quantos aqui são visitantes que estão retornando, né? São pessoas que já visitaram o teu site alguma vez. Ele te dá aqui, né, por idioma, mas, né, a grande maioria vai ser português, fazer e-commerce nacional. E aqui a gente já começa a destrinchar um pouco, tá? Então você pode voltar aqui, ó, a gente já viu o resumo. Agora a gente vai ver quem? Cidade. Você aperta aqui, ó, cidade, e aí você começa a observar as cidades que têm mais visitantes. Lembrando, ele está pegando aqui, ó, todos os usuários. Então aqui são as cidades que mais tiveram visitantes. São Paulo, Rio de Janeiro. Essa daqui ela não conseguiu capturar. Curitiba, Belo Horizonte. Então você já sabe as cidades de que as pessoas estão vindo. Beleza. Qual outro? Navegador. Vamos dar uma olhada, ó. Sistema, navegador. E aí você começa a observar, ó. 65% quase Chrome e 25% Safari, né? Esse Safari é quem? É a galera do iOS, né? E aqui, ó, celular, né? Porque esse navegador aqui é para quem está entrando ali de fato, né? Dentro ali do desktop. Celular, a gente começa a observar, ó, um aumento do iOS. Então, ou seja, 63% aqui é Android e em vez de 25% aqui é 30%, né, que estão entrando pelo celular, né, através do iOS. Então, só daí você já sabe. Se você tivesse só observando o gerenciador de anúncios, né, que são as pessoas ali que estão pegando, né, Android, iOS, são as pessoas que podem optar não ser rastreadas, né, dentro lá do Facebook, você já perderia esses dados aqui, né, boa parte deles. Então, você já começa a observar aqui essa divisão. Existem e-commerce que são mais iOS, são mais Apple, tem e-commerce que são menos, né? Esse daqui, ele, digamos, é mediano, tá? Existem e-commerce que tem muito mais iOS, chega a bater 50%, às vezes até mais, né, do que o próprio Android. Então, a gente já olhou resumo, cidade, navegador, sistema operacional, né? É uma visão geral, tá? Uma visão geral que você tem dentro do teu público. Agora, vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né? Uma análise um pouco mais técnica. Dá uma olhada aqui, ó, informações geográficas. E vamos olhar visão geral. Informações demográficas, visão geral. Aqui ele te dá as idades das pessoas que estão visitando o teu site, tá vendo? Tá todos os usuários. Então a gente vê que 30% tem de 25 a 34 anos, de 35 a 44, e você pode mudar o período aqui, né? Você pode comparar o período, você pode, por exemplo, rodei a campanha nos últimos 7 dias. Você coloca aqui os últimos 7 dias, né? Então você vai começando a identificar aqui a idade mais das pessoas que estão entrando no teu site. Você sabe que 64% aqui são mulheres, 35% são homens. Contudo, isso são pessoas, pega essa visão, tá? Isso são pessoas que entraram no teu site. Agora, você acha que não pode ter uma diferença entre pessoas que entraram no site e pessoas que de fato converteram? Pode ter. Como é que você vai saber isso? Você vai aqui, ó, adicionar segmento e vai colocar conversões e vai aplicar. A partir desse momento,
a gente já vai ter um comparativo aqui, né? Tudo que está em azul são pessoas que entraram no site, são todos os usuários. E aqui a gente tem aqui, né, as idades. Ó, ele não carregou aqui, ó. Deixa eu pegar um período maior para aplicar, né? Isso aqui é um bugzinho. Deixa eu voltar aqui um período um pouco menor. Ó, resolveu o bug aqui, tá? O que são essas diferenças? Aqui são pessoas que entraram no site e aqui são pessoas que converteram dentro do site, tá? O que isso dá de insight para a gente? Você consegue observar que a maior parte das pessoas que estão entrando dentro do site, elas têm de 25 a 34 anos, né? E tem uma parte menor aqui, por exemplo, que 19% das pessoas de 35 a 44. A outra aqui de 45 a 54, 15%. Mas note que, em percentual de conversão, né, o público aqui, ó, de 35 a 44, de 45 a 54, ele converte tão quanto ao público de 25 a 34. Então, o que a gente pode trazer de insight aqui? Eu preciso aumentar o fluxo de pessoas nessa faixa etária. Porque como que funciona? O Facebook, ele, de tanto você rodar uma campanha e, por exemplo, deixa a idade lá de 25 a 54 anos em aberto, né? E deixa a ferramenta entregar, ele acaba viciando em determinadas idades ou entregando, né, nas idades que tem maior quantidade de pessoas. Geralmente ele até entrega mais para de 25 a 34 anos. E aí você pensa, não, a ferramenta está sendo extremamente inteligente, ela está entregando realmente, né, ela está entregando para as pessoas entrarem no meu site realmente aquele público que vai converter. E não necessariamente isso é uma verdade. A gente observa aqui que o público de 35 a 44, por exemplo, que é um público extremamente convertor, ele não está sendo entregue na mesma proporcionalidade. Você vê que você entrega muito mais para esse público e você esquece esse. Só que, aqui, pode ver que é metade, tá vendo? Um entregou 14, outro entregou 28. Mas olha a taxa de conversão desse aqui, ó, não é metade. Ou seja, você pode criar um conjunto ali somente de 45 a 54. Forçar o Facebook a entregar ali de fato a pessoas que têm essa faixa etária. E isso é muito comum da gente observar, tá? Se você fizer esse grau aí dentro do teu e-commerce ou dentro dos e-commerce que faz a gestão, você vai observar que existem faixas de etárias que convertem bem, contudo, você não gera tanto tráfego para lá. E o mesmo acontece aqui no gênero também, ó. Você vê que eu tenho, né, 64% das mulheres que entram no site, só que ela só, tipo, do meu público convertor, que está convertendo, 50% é mulher. Ou seja, o público masculino, embora ele entre em menos quantidade do que feminino, ele é um público que converte tão quanto. Então, será que não vale a pena eu colocar, por exemplo, uma campanha aqui de homens que tem entre 35 a 54 anos, forçando a ferramenta a entregar para esse gênero, para essa faixa etária? Ou seja, são esses insights que a gente começa a observar. Bom, vamos lá aos outros insights. Até botei aqui, ó, visão geral, comparar com todos os usuários. Geográfico, local. Deixa eu observar aqui, ó, geográfico, local. Aqui vem, consigo ver a receita por estado e taxa de conversão. Vamos dar uma olhada aqui dentro, ó. Geográfico, local. Você vai observar que ele entra aqui já de fato, direto aqui nos países, né? E aí para você acessar os estados, tem que clicar aqui dentro. E nós temos aqui, ó, deixa eu até tirar aqui, ó, as conversões para não ficar muito poluído, ó. Deixa eu remover. E a gente começa a observar. Vamos lá. Esse site aqui, por exemplo, no período de 1º de agosto a 25 de setembro, ele gerou 138 mil de receita. A gente começa a observar, ó. São Paulo, eu tive aqui, ó, 45% do fluxo de pessoas, né? Ou seja, né, quase metade das pessoas que entraram no site vieram de São Paulo, né? E aqui, ó, 40% da verba, né, da receita, de fato, veio de São Paulo. Então, olha a minha taxa de conversão, 1,12%, que em comparação à média do e-commerce, que é o de 1,16%, ele está totalmente dentro ali. Então, São Paulo tá beleza, né? E a gente começa a observar aqui os demais estados, a relação receita e a relação taxa de conversão. Então, por exemplo, Paraná, eu tenho menos receita chegando, né? Contudo, eu tenho uma taxa de conversão maior. Por exemplo, né, ao contrário aqui, ó, Minas Gerais, eu tenho uma quantidade de receita chegando maior do que, por exemplo, Rio de Janeiro,
certo? Ele me entregou aqui, ó, um pouquinho mais do que o Rio de Janeiro. Contudo, olha a diferença de taxa de conversão, ó. O que é a taxa de conversão, né? A quantidade de pessoas que compraram dividido pela quantidade de pessoas ali que entraram na loja, né? Na verdade, é o contrário, a quantidade de pessoas que entraram na loja, né? Por exemplo, se eu tenho 1% de conversão, significa que uma entre 100 entraram. Então, ou seja, né, são quantidade de pessoas que converteram dividido pela quantidade de pessoas que entraram. Então, estava certo lá desde o começo. Então, ou seja, Rio de Janeiro, ó, você vê que entraram menos pessoas, contudo, né, eu tive aqui uma taxa de conversão um pouco maior. O que eu posso tirar de insight disso? Eu posso pegar os estados, pega essa visão, pegar os estados que têm maior taxa de conversão, que em tese eu tenho menos fluxo, tá vendo? Por que eu tenho menos fluxo? Porque a ferramenta acaba distribuindo para aquela que ela já está acostumada, ela acaba distribuindo ali para onde tem maior concentração de pessoas, que é de fato ali região sul, sudeste, mas eu acabo esquecendo desses lugares aqui, ó. Santa Catarina, ó, Rio de Janeiro. Poderia, por exemplo, fazer um conjunto aqui, ó, só, por exemplo, dos estados que são acima de 1% da taxa de conversão, né? Colocando homens e mulheres, por exemplo, colocando ali de 35 a 54 anos. Então, poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Às vezes, a gente observa que o maior estado que está trazendo para a gente é uma taxa de conversão, às vezes, muito pequena. E a gente está entregando muito fluxo para lá. Você pode trabalhar, por exemplo, do segundo para baixo, excluir esse primeiro estado. Mas se você não sabe qual que é a taxa de conversão que você tem por estado, né, e o que aquela receita representa no teu faturamento, como é que você vai tomar essa decisão, né? Então, por isso que o Google Analytics é importante. E aí você pode entrar até um pouco mais a fundo e olhar por cidade, ó. Aqui, ó, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Curitiba, e a taxa de conversão de cada uma delas. Ó, como é que está a minha taxa de conversão aqui para Curitiba, né? Adianta eu fazer para São José dos Campos? Não adianta. Por quê? Porque você também tem que ter esse bom senso. Porque é uma cidade extremamente pequena comparada às outras. Ela pode até me trazer, né, uma taxa de conversão grande, mas a escala ela não consegue me trazer. Então você tem que ponderar, né? Eu não vou chegar aqui e vou colocar meu tráfego inteiro para Osasco e São José dos Campos. Não. Porque pode ver que eles me entregam uma taxa de conversão boa, mas olha aqui, não me dá escala. Então, eu posso até tentar fazer aqui, por exemplo, para Curitiba, que é uma capital que eu consigo escala, existe, né, uma massa de pessoas grande e eu tenho uma taxa de conversão bem bacana. Mas eu aconselho que você faça essas análises ali por estado, não faça por cidade, tá? Quando for direcionado às campanhas. Comportamento, novos e recorrentes e tempo para retorno. Então, a gente fecha aqui, ó, geográfico, para não ficar muita coisa aberta. Você vem comportamento, novos e recorrentes. Vamos lá, o que ele traz para a gente aqui, né, essa meta? Ele traz a relação de o que são novos visitantes e o que são pessoas que estão retornando ao site, que é o nosso famoso remarketing, né? E aqui a gente tem um dado muito interessante, ó. Você vê que os novos visitantes, eles correspondem a 70% do fluxo das pessoas que estão entrando no site. Contudo, ele representa 48% do faturamento. E você vê que a pessoa que está retornando ao site, o remarketing, corresponde a 28%, o fluxo de pessoas no site, e corresponde a mais de 50% da conversão. Ah, isso aqui é valiosíssimo. Olha aqui a taxa de conversão. Né? O que isso significa? Que a maioria das pessoas, de fato, né, estão comprando aqui num segundo momento. Né? Elas não estão comprando de cara, elas compram num segundo momento. Né? Então você começa a observar que você tem que deixar o teu remarketing lá, cara, sem falhar. Porque se o teu remarketing falhar, você vai gastar demais aqui nos novos visitantes, né, que tem uma taxa de conversão ali muito abaixo da média do e-commerce. Então o teu remarketing, ele tem que funcionar. Essa é a primeira análise que você faz, né? Você vê que, embora 30% do fluxo de pessoas que entram no site, 50% corresponde à receita. E aqui você tem um outro dado de frequência e tempo, né, que eu até coloquei aqui, ó, tempo para retorno. Aqui ele dá um dado de quantos dias, né, demoraram para a pessoa comprar, digamos, para retornar e comprar dentro do teu site. Aqui ele vem com um default de contagem de sessões. Aqui ele dá uma quantidade, por exemplo, de sessões feitas dentro do teu e-commerce.
Você muda aqui para dias depois da última sessão. Então aqui ele me traz quantos dias depois a pessoa retornou dentro do meu site. Eu vejo que a maioria é o quê? 0. Ou seja, as pessoas estão voltando dentro do mesmo dia. Agora, isso são as pessoas que estão entrando. E as pessoas que estão convertendo? Elas convertem depois de quantos dias depois que entraram a primeira vez dentro do meu site? Eu venho aqui, coloco conversões e eu tiro aqui todos os usuários para não deixar muito confuso. E aqui eu começo a observar, tá vendo? Estou pegando só pessoas que compraram e quantos dias depois da última sessão elas voltarem a comprar. Olha aqui, 0. A maioria, 0, 1, 2. O que isso me traz de insight? Que o meu remarketing ele tem que estar full, perseguindo as pessoas realmente com uma frequência muito alta. Porque as pessoas nesse e-commerce, elas têm uma decisão de compra no mesmo dia. Então a pessoa entrou no meu site, ela não comprou de cara, mas a probabilidade que ela compre no mesmo dia é muito alta. Então o meu remarketing não pode parar, o meu remarketing tem que ter uma frequência ali de fato estressada, porque a pessoa geralmente ela compra ali no primeiro dia. Você vê que vai passando os dias, vai diminuindo demais. Você vê que, por exemplo, se a minha frequência do remarketing for 1, né, nos últimos 7 dias, lá, olhando o gerenciador de anúncios do Facebook, se nos últimos 7 dias a minha frequência é 1, significa que em 7 dias a pessoa reviu o meu patrocinado uma vez. E, cara, olha a taxa de compra aqui nos últimos 7 dias. 9 em 1000 e pouco. Ou seja, né, tem que estar um remarketing estressado aqui. Aí eu considero que você coloca ali uma frequência de 3 a 5 pelo menos, né, que é a frequência que eu gosto de trabalhar no remarketing para 7 dias, tá? Então, essa é uma análise extremamente técnica e extremamente importante. Vamos lá. Comportamento, nós vimos. Dispositivos móveis, visão geral. Então, vem aqui, fecha comportamento, dispositivo móveis, visão geral. Vamos analisar primeiro aqui todos os usuários, até porque ele pega a receita, então nem precisa estar aqui conversões, pode deixar aqui todos os usuários. E a gente tem alguns insights bacanas. Note que 70% do fluxo das pessoas estão por onde? Pelo mobile, né? E eles correspondem a 47% da receita. E vê que 28% das pessoas vêm através do desktop, do computador, e corresponde a 50% da receita. Cara, isso é muito valioso porque a gente pode fazer remarketing voltado para desktop. Então eu vou lá no gerenciador de anúncios, por exemplo, e faço um remarketing voltado só para computador. Né? Porque eu sei que a pessoa que tem um comportamento de compra nesse e-commerce, ela tem um comportamento de chegar em casa, fazer uma compra tranquila, né? Sossegado. Né? Lembrando, esse é um e-commerce de utensílios domésticos, vende panela, frigideira, batedeira, vende cama, mesa, vende item para churrasco, vende faca, né? Vende de tudo para dentro de uma cozinha, digamos, né? A linha completa da Tramontina. Então, geralmente, o comportamento dessas pessoas é comprar pelo computador. Então, tem que ter um remarketing no computador também legal, porque a minha taxa de conversão no computador é muito grande. Vê que tem diferença para outros negócios, por exemplo. Se eu entrar aqui nesse de papelaria, público-alvo, dispositivos móveis, visão geral, e esse de moda aqui, público-alvo, dispositivos móveis, visão geral. Esse da papelaria, por exemplo, você vê que 80% de fato, 90% entram pelo celular e 80% da receita vem através, né, do celular. A pessoa realmente compra no celular, o que é um baita índice, né, 80%. Mas você não pode negligenciar esse 18%. É bom fazer um remarketing para o computador também. Olha esse de moda masculino. 76% das conversões acontecem onde? No mobile. Você vê que tem uma queda um pouco maior. É os mesmos 90% de entrada, contudo, ao invés de 80% do outro, é 76%. E olha como é que esse daqui, 50% do utensílio doméstico. Ou seja, esse comportamento do usuário é bom você observar também aqui no Google Analytics. Beleza? Então, fechamos, digamos, as nossas análises dos público-alvo. Quem são essas pessoas? Vamos entrar aqui como eles vieram, né? Então, vamos analisar todo o tráfego em canais e origem de mídia. Então, vou fechar aqui, público-alvo. Tá vendo? É importante, porque você vê que você vai abrindo um monte de coisa. Só que a gente analisou tudo isso. Aí você vem aqui e abre a aquisição também, tá vendo? Um monte de métrica que você fica perdido. Fecha aqui o público-alvo, abre a tua aquisição, todo o tráfego, canais, Todo o tráfego, canais.
Cara, deixa eu fazer um OBS aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, essa organização aqui, ó, não tem, tá? Isso aqui não tem. Isso eu gostaria muito, mas muito de ter quando eu comecei a estudar o Google Analytics. É mastigado do que você vai analisar dentro do Google Analytics. Então, dê valor realmente a esse passo a passo aqui, porque não existe. Isso aqui foi um negócio criado por mim, tá? Essas análises e essa metodologia aqui de análise. Então, vamos lá. Aquisição, todo o tráfego, canais e origem de mídia. Vamos lá. Primeiro canais, depois origem de mídia. Então, a gente observa aqui, por exemplo, ó, o que está vindo aqui de maior de quantidade de sessões, né, de visitas ali dentro ali da tua página. Aqui ele categorizou como outros, né, Other. Quando você entra aqui dentro, ó, esse Other significa o site, que significa também o Google Merchant Center, tá? Não sei se ele vai aparecer aqui. Ó, ele só categorizou, digamos, como site. Mas esse maior entrada de fluxo de pessoas aqui, eu falo com 100% de chance, é o Google Shopping, que é onde a gente mais insere verba aqui para esse e-commerce. Então esse order aqui, que ele deu como site, é onde a gente mais entregou ali de fato verba para a ferramenta gastar. Ele aqui deveria estar identificando, tá? Quem não identificou, colocou como outros, então a gente vai fazendo, né, a nossa análise, sabendo quanto que a gente está investindo no principal canal lá, que é no Google Merchant Center, que é o Google Shopping, tá? Aqui nos demais, display, que também, né, é o display dentro lá do Google, pesquisas pagas, pesquisas orgânicas, pessoas que entraram direto, né, direct é a pessoa que digitou www.nomedosite.com.br, social, pessoas que vieram lá dentro do Facebook, por exemplo. Esse referral que ele coloca significa pessoas que vieram de um link de referência. Então, por exemplo, são pessoas que entraram no teu site através de outro link. Então, vamos supor que você tem um Linktree, né, conectado lá dentro do teu Instagram. Se a pessoa entrar lá no teu Linktree e lá vai ter lá site, compre no WhatsApp e blá 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 blá. A pessoa clica lá, por exemplo, visitar o site, ele entra como uma métrica aqui de referência, tá? Então, você vê que é bem baixinho para esse e-commerce. A maioria vem de onde? Vem do Google. Inclusive, você vê aqui, por exemplo, né, a quantidade de receita, né, por canal. Então, por exemplo, quero saber quanto de receita que veio lá dentro do Google. Cara, do Google é o seguinte, esse order, é o display, né, e a pesquisa paga. Eu quero saber quantos vieram de orgânico. Esse aqui, ó, 11 mil reais, nesse universo de 138. Quantas pessoas que vieram direto lá, digitaram www, nome do site, 6.500, mais ou menos. De Facebook, pouquinho, né? Agora, se eu venho em outro e-commerce, por exemplo, ó, que investe mais lá no Facebook, ó, vem aqui, ó, aquisição, todo o tráfego, canais. Então aqui, por exemplo, ó, social, que vem de onde? Lá do Facebook, pode ver, ó, que a maioria da verba vem daqui. Ó, o direto, ó, 8 mil e pouquinho, ou seja, tem um tráfego, digamos, de www, o nome do site.com.br, bem bacana, bem considerável na receita. Significa que o tráfego não ajudou essas pessoas aqui que entraram pelo direct? Não, tá? Isso não significa isso. Lá aqui em conversões, funil multicanal, a gente consegue ver o quanto o tráfego também vai ajudando direto, tá? Mas a grosso modo é isso aqui. Veio 9 mil do Facebook, que é do social, do direct veio isso, e da pesquisa orgânica. Pesquisa orgânica é digitar o nome da empresa lá dentro do Google, veio essa fatia. E aí, para cada e-commerce, vai mudar um pouco. Vamos lá, origem de mídia, é um outro passo a passo aqui, ó. Outra análise que a gente pode fazer. E aqui, ó, ele já pegou aquele order, tá vendo? Ó? O que ele já trouxe, ó, site, Google Merchant, Google CPC, Google Orgânico, direto, né? Quer entrar lá pelo direto, Facebook. Então ele já me deu aqui os canais, ó. E ele me deu a receita aqui por cada canal. Então, por exemplo, quero ver a receita aqui, né? O tráfego que me gera mais receita. Então, nesse caso, ó, o Merchant Center, o Google, né? Aqui o Google, no caso, CPC, campanha de pesquisa, Google Orgânico, direto e tudo mais. É a mesma coisa no outro e-commerce. Você vem aqui, origem de mídia, e filtra, por exemplo, aqui, ó, que ele te dá, né, vários canais. Você vem aqui, por exemplo, receita, ó, você vê, ó, 8 mil reais vieram de pessoas direto.
Depois 3.000 aqui, ó, vieram do IG Shop Social. Esse aqui, ó, 8.000, não significa que são só pessoas diretas. Tá vendo que tem direct barra known? Significa diretos e não identificados. Então aqui, ó, tem muita receita que pode ter vindo do tráfego que não foi identificado pelo Google Analytics. Então, por isso que ele coloca known aqui. E ele te dá outros canais aqui também. Isso acontece aí, essa divisão vai depender de cada e-commerce. Tem e-commerce que depende mais de tráfego pago do que outro, né? Tem e-commerce que tem, por exemplo, canal de fluxo de pessoas que vem do YouTube, né? Canal de fluxo de pessoas que vem de e-mail. Então, tudo isso ele vai dar em origem de mídia aqui. Não precisa analisar mais nada aqui em aquisição. Você vê que dá para entrar aqui, dá para ver as campanhas lá no Google, dá para você entrar nas redes sociais e aí ter uma visão geral, mas, cara, essas análises não contribuem muito para mim. Se você quiser entrar, vai entrando um por um, vai fuxicando aqui, né, tal, mas eu vou focar naquilo que realmente é importante. Então, a gente já sabe quem são as pessoas, como que elas chegaram dentro do e-commerce, agora a gente vai ver o que elas fizeram, né? Então, vem aqui em comportamento, ó, conteúdo do site, todas as páginas. Comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Vou abrir desse aqui também, ó. Comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Vou abrir esse aqui também. Comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Aqui, ó, a gente tem, ó, todas as páginas, né, e a quantidade de páginas que foram, né, abertas, digamos, ali dentro do e-commerce. Então, a gente vê que, cara, boa parte da galera está indo lá no buscar, né, esse e-commerce tem muito produto, tem muita SKU, então muitas pessoas vão lá no buscar e pesquisam alguma coisa, né. Você vê aqui, ó, muita gente no carrinho também, muita gente num determinado tipo de produto, né. Depois a gente vai ver o desempenho de venda desse produto específico. Mas você vê que tem fluxo de pessoas aqui dentro, ó. São o que as pessoas, né, fizeram dentro do teu site, ó. De papelaria, por exemplo, ó, muita gente chegando na home, caneta, ofertas, por exemplo, o e-commerce de moda masculina também, ó. Muito jogando para categoria, né, que são as campanhas que a gente tem feito. Enfim, você consegue ver o conteúdo dentro do site. Quais são as páginas mais visitadas, né, quantas pessoas entraram no carrinho, quantas pessoas entraram, por exemplo, lá na página de purchase, de compra. E aí você vê aquele zibelinho aqui, ó. Pô, eu não vou botar, mas senão vai pesar. Mas você bota aqui até 5.000 linhas, cara. Você vê tudo, todas as páginas, quantos acessos teve em cada um desses dias aqui, por exemplo, né? Então, é bem completo. Vamos lá. Velocidade do site e aí analisar por semana. Cara, isso é muito importante, ó. Você vem aqui, ó, velocidade do site, visão geral. E aqui ele te dá o tempo de carregamento do site, seja por dia, seja por mês, seja por semana. Tá vendo? Aqui ele já vem como default por dia. Eu gosto de alterar aqui por semana. Ó. E aí eu começo a ver a estabilidade do site. Eu vejo aqui, ó, por exemplo, esse e-commerce está com né, por ser pesado também, por ter muito produto, está com um tempo de carregamento bem alto, ó. Mas aqui você consegue ver se teve algum tipo de oscilação. Por que isso? Porque vamos supor, né, você lojista percebeu que teu site parou de performar de uma determinada semana, né, cara, as vendas não foram legais, o que pode ter acontecido? O teu site pode ter demorado muito essa semana, pode ter tido problema de servidor. Então você vai observar aqui se houve algum pico aqui de instabilidade no teu servidor, né, que fez com que a lentidão no teu sistema fosse absurda, né, e aí prejudicasse as conversões, porque de fato ali, se você tem, né, 60, 70, 80% das pessoas entrando no teu site via mobile, comprando através do celular, o teu tempo de carregamento, né, é muito alto, cara, as pessoas no telefone não têm paciência para esperar uma página carregando, por exemplo, né? Então, ou seja, isso faz muita diferença. Então, você vê aqui a estabilidade, né? E aí você vê, ó, por navegador, tá vendo? Por página, você consegue destrinchar um pouco mais. Você vê que esse e-commerce está em 6 segundos. Deixa eu ver esse daqui, ó. Vou botar esse aqui por semana. Ups. Por hora vai ficar zoado pra caramba. Semana. Aqui, ó. 2.43, 2 pontos, aqui, ó. Um aumento considerável aqui, ó. Tá vendo? Um aumento de mais de 1 segundo aqui nessa semana. Alguma coisa pode ter acontecido. Se a gente observar que é uma crescente, a gente já tem que falar com o lojista lá para ele dar uma olhada, né?
Ó, aqui também houve uma crescente considerável. Olha só como é que eu estava aqui em 1º de setembro, meu tempo de carregamento de página. 2,89 segundos. Olha como é que está hoje, no mesmo mês. 4,76. Está o dobro, cara, né, de tempo de carregamento. Não pode. Deixa eu pegar um período maior aqui que eu fiquei encucado. Deixa eu pegar de agosto aqui, por exemplo. Ó. Você vê que ele oscila, ó. Mas ainda assim, ó, ele está num patamar histórico bem alto. Ó. Então, ou seja, vale a pena a gente observar. Abrir o site lá no PageSpeed, ver algum ofensor que está fazendo esse pico, né? Está degradando essa experiência do usuário, porque tudo isso, gente, interfere na conversão. Você tem que estar de olho nisso aí também. E, por último, conversões, né? O que converteram as pessoas. Então, vamos lá. Comércio eletrônico geral. Então, a gente vê, por exemplo, conversões, comércio eletrônico, visão geral. Conversões, comércio eletrônico, visão geral. Conversões, comércio eletrônico, visão geral. A gente abriu os três aqui, nem precisava, mas... Ó, o que você vai observar aqui? Primeira coisa é o geral, depois desempenho por produto, depois a gente vai descendo aqui nas conversões. Mas primeiro, dá uma focada nessa maneira geral aqui. Aqui eu consigo ver a receita e eu consigo ver quais produtos mais vendidos. Cara, isso é valiosíssimo, porque você pode destacar esses produtos que estão mais vendendo e criar campanhas separadas para ele. Se eu estou observando aqui, o jogo de panela Neoflan, cerâmico, fica 5 peças, até que eu nem sei porque que ele dividiu aqui, ó. Ele me deu aqui, por exemplo, 21 mil de receita. Cara, eu tenho que destacar esse produto e anunciar, por exemplo, só ele em separado. Claro, eu tenho que ver o estoque, eu tenho que ver a minha profundidade, eu tenho que ver, né, se de fato eu vou comportar esse aumento ali de volume, mas se eu tiver, vale a pena eu destacar isso. Isso foi o que a gente fez aqui nesse e-commerce. Esse e-commerce, ele é uma papelaria de luxo, digamos assim, né? Não é que é de luxo, ela vende papelarias gerais, mas tem uma linha de luxo que a gente identificou que estava vendendo mais pelo Google Analytics. Então eu vejo aqui, por exemplo, ó, que a calculadora dourada espelhada luxo, ela me deu uma boa receita. A caneta diamante também é uma boa receita. O grampeador acrílico rosé é uma boa receita. Tudo isso aqui são artigos de luxo. O que eu posso fazer? Sabiamente, vou lá dentro do gerenciador e crio um carrossel só com esses produtos. Vou lá e crio, por exemplo, uma oferta única só para a calculadora dourada espelhada de luxo. Vou lá e faço um videozinho da caneta diamante. Por quê? São produtos que estão com boas aceitações, me geram margem, me geram receita. Então, eu tenho que explorar isso. Então, observar que os produtos mais vendidos também é muito importante. Aqui a gente tem a taxa média, quantidade de transações, né? E aí você vê, cara, uma papelaria que gira aqui uma receita mais de 20 mil, nem acabou finalizar o mês. E olha o ticket médio, R$200. Você pensa, pô, uma papelaria vende produto de R$5, R$15, R$50. Olha o ticket médio, R$200. Por quê? Identificamos uma gama de produtos que podem ser explorados, né, que outros e-commerce exploram pouco, né? Mesma coisa que isso aqui de roupa, por exemplo. Ó. Se eu pegar aqui, ó, esse mês, por exemplo, a gente teve aqui, ó, 19 mil de receita. Eu vejo aqui o ticket médio, quantas vendas nós tivemos, ó, a taxa de conversão está menos. Pode ser, inclusive, fruto lá daquele pico lá de velocidade e estabilidade do site, né? Então veja aqui, ó, os produtos que mais venderam. Posso fazer um carrossel com esses produtos aqui, inclusive. Beleza? Vamos lá, outra análise é o desempenho do produto. E aqui eu consigo observar, né, quanto o produto me trouxe de receita, beleza? E aqui tem linha pra caramba pra gente colocar. Mas a principal análise que eu gosto de fazer aqui no desempenho do produto é eu conseguir observar se eu tinha algum produto que estava vendendo muito bem e do nada parou de vender. Né? Porque é muito comum de acontecer, por exemplo, né? Vamos supor que, por exemplo, o teu produto estrela era aquele campeão que trazia receita pra caramba, o lojista deixou acabar, você deixou acabar. Aí depois você vai ver que caiu o faturamento, por exemplo, passou 15 dias, começou a cair as vendas, não vende, tá gastando a mesma coisa. Aí você observa que você tinha um determinado tipo de produto que acabou, você tinha uma receita dele que essa receita não veio esse mês. Então você sabe que esses produtos estrelas, por exemplo, não pode deixar acabar. E quando acaba, você consegue mensurar o impacto que esse produto que acabou teve no teu desempenho. Então, por exemplo, como eu quero comparar, por exemplo, os produtos que venderam em agosto que não venderam em setembro, então minha primeira linha tem que ser agosto. Então, por exemplo, ó, quero comparar
O primeiro é o dia 31 e não é período anterior, eu quero personalizado aqui. Ó, para ser justo, eu vou colocar do dia 1º ao dia 25 de agosto. E aqui eu quero comparar com o dia 1º ao dia 25 de setembro. Então, aplico aqui. Ó. E eu começo a observar aqui, por exemplo, ó, os principais produtos que eu vendi entre o dia 1º e 25 de agosto e os produtos que eu vendi entre o dia 1º e 25 de setembro. Então você vê que o jogo de panela Neoflan, revestimento cerâmico, fica 5 peças, eu vendi 6.000 nesse período de agosto e 1.500 só aqui. Por que eu tive essa queda? Será que esse produto acabou no meio do mês? Né? Será que mudaram o frete desse produto? Será que mudaram o preço desse produto? Por que eu não vendi tanto ele? Olha a caneca de chopp. Vendi 2 pau lá mês passado e nada nesse mês. Copo térmico Stanley, nada esse mês. Por que eu não estou vendendo nada esse mês? Porque esses produtos acabaram. E aí, você tem que ter esse subsídio para chegar para o lojista, falando para o gestor de tráfego ou falando para quem é lojista, de você observar o quão uma quebra de estoque pode interferir no resultado do tráfego. Então, você gestor de tráfego, você pode falar, ó, bicho, cara, caiu o faturamento aqui de tanto, tá? Mas dá uma olhada aqui, ó, cadê aquele produto estrela que a gente estava rodando? Você está vendo aqui que esses produtos aqui estavam me dando receita e não estão dando? O que houve com esse produto aqui? Ah, acabou? Por que acabou? Será que você não consegue fazer um planejamento para não deixar faltar esse produto? Enfim, não estou falando que é o caso desse e-commerce, tá? Esse aqui foi uma parte estratégica também, mas existe de quebra de estoque, e aí você fica pensando, cara, de onde que não está vindo o resultado? Pelo produto você consegue também, né, saber. Então você analisa as métricas das campanhas, analisa produto, tem uma série de análises que você pode fazer ali em paralelo, tá? E o contrário também é verdadeiro. Eu posso vir aqui, ó, e ver os produtos que eu mais vendi esse mês e quero comparar com o mesmo período anterior, dia 1 ao dia 25. Ó. Eu vejo o que eu vendi esse mês, não vendi no outro. Tá vendo o jogo de panela Neoflan, revestimento 5 cerâmico, fica 5 peças? Eu acredito que eles mudaram o código aqui, meio que o produto está duplicado, né? Acho que deve ter mudado um código lá dentro. Mas você vê que eu vendi bem ele. Mas olha aqui, ó, panela de pressão, vendi bem, que não vendi mês passado. Olha essa Neoflan aqui, revestimento, ó, parece que são iguais, tá vendo? Bem provável aqui que são códigos diferentes, né? Mas você vê aqui, ó, vende menos. Mas esse daqui, ó, vende mais, vende mais, vende mais. Mas você vê que aquele escopo lá térmico do Stanley, de chopp e tudo mais, tá me fazendo falta aqui nesse faturamento, né? Eu poderia estar vendendo esses produtos. Beleza? Então, desempenho do produto. Eu posso vir aqui, tirar a comparação. E aqui eu até coloquei aqui, ó, desempenho do produto. Comparar produto entre meses para ver se não teve quebra de estoque ou aqueles que subiram para direcionar os criativos, né? Você conseguir direcionar lá aqueles que já mais venderam. E aqui a gente entra aqui na nossa última análise, que são o funil multicanal, né? Você vem, fecha aqui, ó, funil multicanal, principais caminhos da conversão. E aqui, ó, tá vendo? Deu aqui disponível, né? Os caminhos dos grupos. Você pode vir aqui, ó, caminho de origem mídia. E aqui você consegue observar, né, o que aconteceu para essa conversão, né, de fato se concretizar. Aqui vê que ele não rastreou, digamos, né, a totalidade. Ele rastreou 50% do valor da conversão como um todo. Então você vê que a maioria da receita que veio que site Google Merchant Center. Ou veio do Merchant Center, depois foi não identificado, ou depois a pessoa foi lá e digitou o www, o nome da loja. Google Merchant Center None. Né? Você vê que ele não muda muito disso. Vamos olhar aqui, por exemplo, um outro negócio. Ó. Se eu venho em funil multicanal, principais caminhos da conversão. Posso vir aqui, ó. Aqui ele pegou os principais canais, mas eu posso vir aqui, origem de mídia. Então, por exemplo, ó, IG Shopping, depois o direto. Ó, vê que ele captou 30% aqui, né, desse funil multicanal. Direto, Google orgânico, ó, Instagram por referência, ó, rede social e direto, rede social e direto. Então esses são os caminhos, digamos aqui, de 30% que ele conseguiu captar para as campanhas serem, né, de fato efetuadas, né, as compras serem efetuadas.
Ó, funil multicanal, conversões assistidas. Aqui que eu falei que dá para a gente observar ali uma ajuda do tráfego quando, por exemplo, quando marca ali que a pessoa comprou direto, né? Como que funcionam as conversões assistidas, né? Porque assim, isso é meio técnico, tá? Mas você tem que entender isso. As pessoas, elas podem ter diversos caminhos para fazer uma compra. Então vamos supor que você viu um patrocinado, clicou no patrocinado, entrou no site, não comprou. Mas você ficou com a marca na cabeça, o produto na cabeça, depois você foi lá no www, o nome da loja, foi lá e comprou. Para onde que vai contabilizar essa venda, né? Essa venda, ela como default dentro do Google Analytics, ela é categorizada onde há o último clique. Então, se o último clique veio do o nome do teu site.com.br, quando você for lá em origem de tráfego, por exemplo, você vai ver que o direto teve um monte de conversão. Só que a pessoa, ela só foi no direto porque ela uma vez recebeu um patrocinado teu. Então, a ajuda que esse patrocinado deu para entrar no direto, ele considera uma conversão assistida. Ela não é uma última conversão, mas ela é uma conversão assistida. Ou seja, o teu patrocinado, ou o teu direto, inclusive, pode ter influenciado nessa conversão. O mesmo acontece ao contrário. Vamos supor que a pessoa entrou no site com www.nomedosite.com.br, entrou lá, mas não curtiu muito. Beleza, mas ela pegou, né, o pixel do Facebook, a tag do Google, e aí começa a vir um patrocinado para ela. Aí o que ela faz? Compra pelo patrocinado. Mas você vê que o último clique vai ser para o patrocinado, a conversão vai ser destinada, né, ao patrocinado, mas ela teve que entrar no direto primeiro. Então vê que o fluxo de pessoas, o comportamento, né, isso vai variando, né, porque a pessoa pode ter entrado no direto. A gente viu lá, né? Geralmente, por exemplo, esse daqui, ó, que a gente observou, ó, deixa eu voltar aqui, você vê, ó. Aqui, por exemplo, ó, isso significa que, por exemplo, 3 pessoas que ele rastrearam entrou no direto 2 vezes. Esse daqui entrou no direto 3 vezes. A pessoa teve que, por exemplo, 2 pessoas dessas aqui converteram, ela entrou diretamente no teu site 3 vezes, cara, não comprou de primeira. E isso, inclusive, faz a gente observar o tamanho do fluxo de jornada. Se você observar aqui, cara, quase ninguém compra direto uma vez só aqui. Você vê que a pessoa não entra direto e compra. Ou a pessoa está na rede social, vai para o direto e compra. Ou ela está na rede social, entra no direto 2 vezes para comprar. Ou ela entra no direto 3 vezes para comprar. Veja que há um fluxo de decisão para ser tomado. E isso o Google Analytics vem mostrando para a gente, tá? Mas vamos voltar lá nas conversões assistidas, tá? Se você passar o mouse aqui, ó, ele até te explica, ó. O número de conversões para quais este canal apareceu no caminho da conversão, mas não foi a interação de conversão final, ou seja, ele ajudou. E aí você começa a observar o direto, por exemplo, ó. Ele ajudou 21 vezes, né? E teve o último clique lá, 61. A rede social, 12, aqui 33. Aí eu posso vir aqui em origem de mídia. Aí você vê, ó, o quanto que o direto ajudou, o quanto o IG social ajudou. Tudo isso aí você consegue ver, né, a ajuda, né, a conversão assistida que os outros canais dão. Vamos ver esse daqui, ó. Por exemplo, ó, direto, o quanto que ele ajudou, a pesquisa paga, o quanto que ajudou, a pesquisa orgânica, ó, origem de mídia, ó, Google Merchant Center, ó, por exemplo, ó, pode ver que ele em 184 vezes, ele não foi o canal que a pessoa comprou. Veja como isso é importante. Ele foi ele deu o primeiro pontapé para depois a pessoa receber um patrocinado no Facebook, entrar direto no site, entrar no link da bio, né, pesquisar organicamente no Google para comprar, mas ele contribui isso aqui. Mesma coisa aqui o direto, Google CPC, né, e tudo mais. E aqui, ó, funil multicanal, tempo até a conversão. Vamos ver aqui, ó, tempo até a conversão é muito similar a esse tempo para retorno aqui, ó. Mas aqui ele dá o tempo aqui direitinho em dias e já pega as conversões, ó. E de novo, ó, você vê aqui, ó, em 0 dias, ó, 85% das vendas acontecem no primeiro dia. Ou seja, o teu remarketing tem que estar full. Vamos ver nesse e-commerce aqui, ó. Tempo até a conversão. Ó, de novo, ó, 80% também no primeiro dia.
Então, ou seja, o meu remarketing tem que estar full. Ou seja, cara, passou ali do terceiro dia, olha aqui, ó. A pessoa viu, por exemplo, na segunda-feira. Se o teu patrocinado chegar terça, quarta, quinta, chegar na quinta, você tem 1% aqui de probabilidade de converter essa pessoa. Vai desligar o teu remarketing? Vai diminuir a verba do teu remarketing? Você não pode, cara. Você tem que estar com frequência estressada aqui. Isso é mais um dos casos de e-commerce que a gente consegue, né, ver a importância, por exemplo, do remarketing. Então vê que tem várias outras funções para entrar, tá vendo? É gigante. Você pode entrar uma por uma, né? Mas essas são as principais análises que eu faço. Então, é um aulão, né, para te dar essa visão geral, mas é muito bacana, eu sei que é técnico, é muito número, é muita análise que você tem que fazer, mas o mais importante das análises é você conseguir interpretar essas análises e conseguir tomar decisões em cima dessa. Veja aqui, quantos insights que eu te dei de decisões que podem ser tomadas. Por exemplo, aqui ó, já tinha lá o resumo dos insights. Aqui na visão geral eu falei, olha, dá uma olhada como é que as pessoas vão chegando pelo navegador, qualquer cidade. Informação demográfica, por exemplo, aqui a gente comparou com o usuário de todas as conversões. Então, por exemplo, será que a quantidade de pessoas que está chegando no site é certinho aquela quantidade de pessoas que eu tenho maior probabilidade de converter? Será que se eu não direcionar para uma idade ali não vai ser melhor? Para um gênero ali não vai ser melhor? É a mesma coisa o local. Quantas cidades eu tenho uma taxa de conversão melhor do que a outra? Uma receita que ocupa um espaço maior no faturamento da loja total, maior do que o outro estado. Então, será que eu não posso calibrar ali para esses estados um pouco mais específicos, né? Comportamento, né? Quanto que o meu remarketing trouxe de receita, embora tenha menos tráfego chegando, tempo para retorno, né? Quanto tempo eu tenho que matar a pessoa, matar a venda ali de fato ali daquela pessoa, para de fato não perdê-la, né? Dispositivos móveis, como é que as pessoas estão convertendo, se é ali de fato pelo mobile, se é pelo desktop, né? Como é que a gente pode trabalhar outros tipos de remarketing, pode fazer um remarketing no desktop, que geralmente as pessoas estão mais confortáveis ali para comprar. Aquisição, por exemplo, como as pessoas estão chegando, se é pelo Google, se é pelo Facebook, se é direto, se é por link de referência, se é por pesquisa orgânica, né? Qual que é o fluxo que representa essas receitas. As origens de mídia, né? Tá vindo lá da campanha do Facebook, tá vindo lá da campanha do Google. Comportamento, conteúdo do site, quantas páginas e quais são as páginas mais visitadas. Velocidade do site, para ver a estabilidade que teve no decorrer da semana. Isso pode ser possivelmente um motivador para uma queda ou para um aumento de desempenho. Conversões, comércio eletrônico geral, né? Quais são os principais produtos que as pessoas compraram? Será que eu não posso destacar esses produtos e de fato ali, né, fazer campanha mais dedicada, botar mais luz, já que de fato esses produtos aí estão vendendo mais? O desempenho de produto, né, o quão a quebra de estoque pode me prejudicar no faturamento, né? Será que eu não posso deixar aqueles produtos estrelas que a gente viu aqui no geral acabar, porque o impacto pode ser esse. Funil multicanal, né? O que está acontecendo, os principais caminhos para a conversão. A pessoa tem que entrar quantas vezes no teu site, tem que receber quantos patrocinados, tem que entrar na rede social e no site uma vez, geralmente é no direto 6 vezes, geralmente a pessoa vem no Google e depois vai para a rede social e depois vai para o direto, ou seja, geralmente a jornada de compras ali, né, no que a gente trata de mídia. Conversões assistidas, o quão o tráfego pago ou direto ou qualquer origem de mídia ajuda no decorrer das outras, né? O quão é importante essa sustentação. Tempo até a conversão, quanto que o meu remarketing tem que estar estressado, né? O quanto que eu tenho que de fato ali perseguir a pessoa. Então, ou seja, veja aqui, as análises têm que ser feitas, mas a interpretação e as tomadas de decisões em cima dessas análises também. Senão você fica cheio de dados, cara. E aí, dados você tem um monte, que não falta número, né? Mas você não pode chegar aqui no Analytics, não conseguir identificar um ponto de melhoria, para você tratar, por exemplo, na tua campanha, na tua próxima otimização, para você melhorar o teu resultado. Então, espero que esse aulão aí de Google Analytics focado para e-commerce tenha contribuído e a gente se vê nas próximas aulas, seja no Instagram, né, e tudo mais. Grande abraço.